Salve, salve, terráqueos! Estamos nós aqui nessa nave, nesse espaço, começando mais um Pode Tudo no portal Tudo TV. E o nosso convidado de hoje? Ele é todo do batuque, ele é da música, ele é do fundão, é da turma da Geni, é da ZL, ele Darcy. Marola! Aê! Muito Bem-vindo! bem, muito obrigado pelo convite. Estamos aí. Estamos aí, pro que daí vier. Obrigado aí pela presença, bem-vindo. Legal. Você nasceu no estado de São Paulo, Isso, na cidade de Araraquara. interior de São Paulo. Interior de São Paulo, araraquarense. E como é que era a vida na infância ali na Araraquara? Era bem legal, né? Eu nasci lá, vim para São Paulo, muito pequeno, com 1 ano, tudo. Morei ali na região do Mercado, aqui no Mercadão, né? Na Cantareira, por ali. Aí voltei para o interior, depois voltei com uns 10 anos, mais ou menos, e estou aqui. 50 anos de ZL, 50 anos de Penha. Mas lá em Araraquara, quando você tinha ali infância 5, 8 anos, devia ter quantos mil habitantes? Não me recordo. Mas Araraquara sempre foi uma cidade grande ali, né? Da região. Sempre foi um centro ali, sempre foi grande. Agora, realmente, o número assim exato eu não me lembro. Mas era bem bacana, né? Uma cidade... Eu morava, inclusive, ao lado da Cutrale, que é a fabricante de sucos de laranja, né? Acho que é um dos maiores produtores nacionais, né? Ou sul-americanos, não sei. Então é bem legal. Inclusive, do lado de casa ali vinha aquele cheiro de laranja todo dia, né? Muita vitamina Aí a C. mama já fazia um bolinho de laranja e pau na máquina. Coisa boa. Boa. Porque é de São Paulo a Araraquara, que é umas 4 horas. Por aí é. É. 370 quilômetros, 300 quilômetros por aí. E aí, aos 10 anos, mais ou menos, você muda para São Paulo. Já vim pro bairro da Penha, onde eu permaneço até hoje. E aí, assim, ali os 10, 11 anos na Penha, você estudava ali próximo Tinha mesmo? um ginásio, né? Na época, ginásio ali, bem em frente à rua que eu morava, fiquei ali. Depois eu fui pro Colégio Estadual Nossa Senhora da Penha, que era, na verdade, naquela época, o colégio estadual era muito mais forte que o particular. Olha, Não tinha, então, o estadual, e hoje em dia você pega ali, né, nesse colégio estadual, é tudo cheio de grade, né, tudo... antes era aberto, não tinha muro, grade, aberto. não tinha. Inclusive, o Colégio Estadual Nossa Senhora da Penha, ele era isso já antes, né, nos anos 70, 60, ele é muito tradicional lá. Ele tem os moldes do que é o céu hoje. Então era todo, né, um complexo, né, as salas de aula, piscina, anfiteatro, que depois que eu comecei a tocar, eu toquei no teatro lá, no anfiteatro. Que emoção. Foi reformado, tudo, né, bem legal, então era muito grande. Só depois teve um problema, parece que na piscina, e eles fecharam. Mas o Colégio de Estado, nessa época, era muito forte. Era difícil você conseguir entrar, mais difícil ainda sair. Aí teve um outro fato também, que eles fizeram o que é o Enem hoje. O Enem não, a ETEC. ETEC. O que são as ETECs hoje. Então eu fui da turma que fizeram um colegial, né? Experimental, técnico. Então, quando chegava no primeiro ano, né, que seria o ensino médio hoje, então para fazer o primeiro colegial tinha que optar. Ah, que bacana! E como que era dividido as áreas? Então, inclusive na época que eu cursei, eles fizeram um experimento de ser um colegial, né, hoje o ensino médio, de profissionalizante, como são as ETECs hoje. Então eu escolhi arquitetura, porque música tem a ver, né, com cálculo todo, então eles davam as opções exatas, humanas e biomédicas, e eu escolhi exatas. E nessa, né, aí eu comecei a tocar. Isso foi 80, né, 79, 80.
Aí eu já comecei a tocar. Mas né? aí você começou bem prodígio, digamos. Né? Eu comecei com uns 15, 16 anos. E o que te levou, te puxou assim pra arte, pra querer tocar, ser músico? The Monkees. Porque tinha seriado na TV. Tinha Olha. seriado que era semelhante, os Monkees eram semelhantes aos Beatles. Então era que hoje, né, é a série, na época era seriado, era um filminho, né? Então passava, então eles começavam tocando, fazia a abertura com I Believe, né? E você assistindo E ali, assistindo, comendo meu pão com açúcar, ali. Você comia pão com açúcar? 10 anos, né? Tava ali, aí assistia o desenho, ficava assistindo. Então era um programa, né? Era muito legal, porque aí eles tocavam um pouco e aí tinha o tema do episódio do dia, né? Uma aventura, tal, e no meio dessas aventuras eles iam tocando. E ali eu assistia, foi o que me despertou a atenção, assim, e eu ficava grudado na bateria, e a TV era branca e preta ainda. Uau. Depois que eu descobri que era uma bateria Sparkle prata, que inclusive o baterista da época, ele é vivo ainda até hoje, ele é um cantor, né? E ainda continua na área. E os seus pais, vendo aquilo, como tinha um puxão de orelha, resistência? Não, pelo contrário, porque minha mãe, ela tocava nas bandinhas do interior. Olha! Lá próximo a Araraquara tem uma cidade que chama-se Boa Esperança do Sul, onde ela tocava na banda da prefeitura. Ela tocava o bombardino, que é o que faz a pergunta pro tuba, pro baixo tuba. Pum, 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 pum. E até muitos anos ela tinha o caderninho, né? E meu pai, ele era linetipista, gráfico, né? Mas eles falaram, faça o que você quiser, só que seja bom no que você fizer, né? Estuda. Aí minha mãe, ela deu puxão de orelha para eu não começar de ouvido. Que tem isso também, né? Então, porque você assim, tocando de ouvido, né, sem estudar, você fica limitado, né, você fica limitado como, né, nós nos conhecemos do teatro. E tem muito músico que não, ele só toca um estilo, só fica ali, então você não abre o seu leque. Então ela te incentivou a ir buscar, estudar, aprofundar. Isso, exatamente. E pegar técnica. Aí quando eu estava no meu primeiro emprego, tinha um amigo de uma colega ali de serviço que tocava bateria, ali na Vila Matilde. Aí minha mãe que me levava lá aos sábados, domingo de manhã. De domingo de manhã, levava na casa dele, do Odair Lopes, né? Foi meu primeiro professor. E na casa dele, ele tinha voltado também a estudar, que ele tinha parado. Aí ele voltou a estudar o que ele aprendia no clã, que é a escola do Zimbo Trio, né? Na época fazia muito sucesso, só que para nós era muito longe, né? Era no Ibirapuera. Do outro lado da cidade, né? Do outro lado, e uma escola com mensalidades na época cara, né? Pra gente não dava. Então eu fazia estudar, ele estudava lá e eu estudava com ele. Fiquei acho que 1 ano ou 2 anos, né? E você sempre empolgado com a na bateria? Sempre. Até teve na época também tinha as radiovitrolas, né? As radiovitrolas, ABC, a Voz de Ouro. E tinha a difusora AM, que era um tema. Chamava atenção e falava. E aquilo também mexia comigo, né? Então sua vida era muito musical, né? Sempre gostei. Aí eu tocava no sofá. E tem um dos fatos curiosos que eu montava o sofá ali, e o sofá daquela época, o braço era de madeira. Então lembrava o chimbal da bateria, que é meio agudo, né? Aí eu tocava, pegava as almofadas ali e mandava ver. Numa feira de ciências uma vez, minha mãe tinha aquela lata de mantimento. Você está sempre no interior aí em Minas, deve ter até hoje. Aquelas latas de mantimento que ficam na quina. Sim, verdade. Né? Lá, arroz, feijão, tudo. Ela tirou, ela também, aquela paciência também, tudo. Tirou todos os alimentos, eu levei aquelas latas na escola dizendo que era uma bateria. Você montou uma bateria, né? Porque era do menor para o maior,
né? Olha. Eu achei... E o bacana também é que a galera acredita, né? Embarca naquela imaginação, né? Sim, Naquele mundo imaginário. E aí também. você deu um show lá, apresentou pra Ah, eu galera. nem tocava, né? Mas eu via os monks ali, via os tambores ali. E naquela época também começaram os primeiros programas de clipe, né? Tinha a TV2 Pop Show, que era na Cultura. Na Globo tinha o Rock Concert, que inclusive era a abertura com a bateria do Kate Moon, Ah, que era é. uma bateria de acrílico, e eles faziam uma montagem, parecia um aquário. Então no surdo aqui do lado, cheio de peixinho. Assim, Efeito bonito. ficava bem legal, chamava muita Dava atenção, um né? efeito. Então foram os primeiros programas de clipe, né? Que tudo ia instigando, né? Tudo. Instigando você, acelerando mais, aguçando mais o querer, o fazer. Que é hoje, né? São as redes sociais. É, YouTube, Instagram e tal, tudo. Só que na nossa época era. eram outros meios, Quando né? eu comecei, De então. comunicação. A família era grande, tinha muitos irmãos. Não, só eu e uma irmã. Só E, nós dois. Ela é da área de jornalismo. Ela que tá já. tudo ali meio misturado, Tá né? tudo ali. É. Porque minha mãe era mais na música e meu pai também, linotipista, né? Trabalhava em jornal, tudo. Ela puxou mais ele e eu mais minha mãe, né? E você se lembra, assim, quando, sei lá, fez a primeira apresentação, que foi se apresentar? Sim, foi com um grupo. Aí nesse colégio estadual, na Serra da Penha, é que começou um movimento também musical. Tinha um estudante lá que ele começou a montar um coral. Começou a montar um coral. Eu, devido à minha potência vocal, né, eles quiseram classificar a minha voz, mas sem classificação. Ah? Como? Sem classificação. Sem classificação. Aí eu comecei a partir pro tambor, né? Aí alguns amigos desse movimento, aí montamos um grupo, chamava-se Terra Nova, que é um grupo autoral, que estava nessa época da MPB, que a gente viu nascer ali, com influências, né? Milton Nascimento. Inclusive o nosso show era tudo isso aí, Cantando América, Gonzaguinha, né? O Emílio Santiago, os Elba Ramalho, né? Gil, Caetano, toda essa época Nossa. da MPB, era muito legal. E nós fazia algum show, né? E teve um bem legal, que foi na Penha, no centro da Penha. Ali hoje é um terminal de ônibus, que é do Mercado Municipal da Penha, que ele é muito antigo também, né? Acho que não tão antigo como o da Lapa, já que nós estamos na Lapa, né? Sim. Mas é um ponto de referência ali. E na frente tinha um espaço, assim, um espaço onde foi feito um festival. Um festival que na época também estava em alta, né? Tanto é que a Globo revelou muitos, né? Tipo, muitos festivais, desde o tempo da Record, Elis Regina, né? Naqueles festivais de música. Aí fizeram um festival ali, chamava-se FAMP, Festival Amador da Música Popular Estudantil. E ali nós apresentamos com essa música autoral, chamava-se Na Voz de Lennon, a música, né? Que o José Renato que fez. E se você tocar hoje, super atual também. Que E era você uma estava música acompanhando na de bateria. protesto, isso. Aí foi a nossa grande apresentação assim. Vencemos, né, o festival, Uau. né, primeiro lugar, tudo. E foi bem legal. A banda era grande? Tinha... Não, quatro pessoas, bateria, contrabaixo, o violão, né, violão elétrico e voz. Não, tinha 5, tinha um flautista, que ele entrou depois, mas era assim, esse formato. E quem era o vocal? Ele chama-se Edson, mas faz muitos anos que eu não encontro. É. Mas dessa turma toda, praticamente, um deles continua atuando como músico, mas não profissionalmente, né? Mas dessa turma toda, eu que insistia aí. Conseguiu, continuou galgando. Que estamos aí, né? Trilhando o caminho. E você também acompanhou o começo do forró, né? Isso, que foi
Na época eu estudei no cursinho da Poli, né, que tinha os amigos que estudavam lá, que depois eu fiz o curso técnico, né, de bateria e percussão no Souza Lima, e depois para cursar a faculdade, então eu fiz o cursinho, que eu fiz a faculdade de licenciatura, educação artística na época, né? Nem chamava licenciatura, chamava-se educação artística, justamente como eu sempre gostei de aulas, né? Gostei de lecionar, então fui buscar as informações ali dentro do curso de educação artística, que é um curso de licenciatura. E para ingressar, então, fiz o cursinho da Poli, e no cursinho da Poli tinha o pátio ali, que ele fica aqui na próxima Estação da Luz, né? Ao lado ali do Teatro Franco Zampari, onde tem as apresentações. E ali tinha muitos shows, inclusive esse termo, né, forró universitário, porque a turma do forró ia tocar lá. E você se recorda de alguns nomes, assim? Ah, tinha o Trio Virgulino, Elba Ramalho, né, Geraldo Azevedo, Nossa, né, grandes nomes. O Serginho Grossman também parece que transitava ali, né? me parece que ele fazia ali. Na época, se ele estava por ali, eu não conhecia, né? Mas pelo que ele fala nos programas atualmente, ele era um agitador cultural ali, né? Ali ele trazia muito essa turma Era um frescor, MPB. então. Era aquele Isso. frescor, tudo se encontrava. Nos 80, né? Eu assistia um tremendo de um show na USP, da Elba Ramalho, né? Tava no auge ali, MPB, né? Quando eu comecei a tocar, também em 81, o nosso repertório era esse, né? Tava João Bosco, né? O Kid Cavaquinho, João Bosco, Milton Nascimento, Canção da América, e toda essa turma do MPB aí. Tava tudo efervescente ainda, Tudo né? ali. Tanto é que no barzinho que a gente começou, tem até hoje, né? Aliás, ele fechou, hoje foi relançado, que foi reformado, né? Chama-se Porão Bar. E na época foi o primeiro bar ali na Zona Leste, o primeiro barzinho. E essas músicas, na época, né, elas tinham as mensagens muito fortes, né? As letras muito fortes, né? Tanto é que são músicas imortais. Que eternizou. E só que assim, a turma pegava ali uma dosinha de uísque, sentava na mesinha, uma porção de batatinha e ficava ali. Isso, quer dizer, culturalmente era legal, porque eles ficavam prestando atenção. Então, na verdade, a música era praticamente a atração principal. Hoje, num bar, não, né? A música é uma das atrações. Tem telão, né? Tem isso, tem aquilo, tem... Tem um falatório ali, o celular, divide muito, né? Na época, então, a gente era mais ali. Só que pro bar não era interessante, porque ninguém consumia. Ficava ali na dosinha de uísque, na batatinha, a noite inteira. E aí, né? Aí começaram já... Aí que entraram os grupos de samba, né? Os grupos de samba para agitar, né? Aí começou, depois isso virou moda, né? Na Avenida Ibirapuera, tinha as casas de samba, que essa época o point era na Ibirapuera. Tinha o Viva Maria, que era uma casa de samba que varava, começava na sexta-noite e acabava no domingo, na segunda de manhã. E tinha público, tinha. Frequentadores ali que virava. E então as bandas, inclusive, que se apresentavam iam até revezando, né? E iam revezando. Eu trabalhei também de 2000 a 2003 no Terraça Itália, que é um dos cartões de visita, né, de São Paulo. E, aliás, antes eu fui tocar por uma noite lá. Quando a gente fala substituir, né, o baterista não podia, eu fui substituir. Isso foi nos anos 80 e pouco. Por aí, e nessa época também, o centro era o auge também, né? Porque Terraça Itália, para quem não conhece, fica ali na região da Avenida Ipiranga, São João, né? No centro da cidade. Hoje, infelizmente, o centro da cidade está destruído, né? Mas na época... Era glamour. O Terraça Itália foi construído nos anos 60, 70, né? E o restaurante ele é internacional, né? Para quem não conhece, fica no 41º andar. Nossa, uma vista incrível, né?
eu tocando aqui, e o vidro aqui do meu lado, eu avistava toda a Serra da Cantareira. Coisa linda. Essa época agora que está começando esse friozinho, nossa, era lindo. Ficava, porque, né, aquele céu bem, ficava, dava sem poluição, né? Céu mais limpo assim. Inclusive, então, aí nessa primeira vez que eu fui lá, nos anos 80, tinham 4 bandas no Terra Estália. Eram 4 bandas, iam se revezando, tocando, inclusive tinha no 40º andar também, tinha música ao vivo, também era maior. E aí terminou às 4 da manhã. E eu nunca me recordo, um tecladista, ele chamava-se Zé Catarina, foi um dos grandes tecladistas aí da noite paulistana, de shows, de baile. Aí ele falou, deixa eu tomar um cafezinho, que eu vou entrar no Viva Maria às 6. Nesse sambão. Olha, mano, de lá você já emendava outro. Lá pro Ibirapuera. Isso eu guardei na memória que ele parou ali, eu já cansado, né? Tava assim, começando, né? Era uma vida muito boêmia, né? Sim, eu, por exemplo, eu sempre dividi, assim, eu nunca fui muito da noite, nem muito de show, né? Então eu fiz um pouco de tudo, né? Um pouco da noite, um pouco de baile, um pouco de shows, né? Que eu toquei com Ataíde Alexandre, César e Paulinho, Roberta Miranda, Luiz Airão, Banda Texas, que era uma banda de country quando o sertanejo não estava estourado. Né? Então era o country americano. E essa banda era muito legal, que começava com a música de fazenda, chama-se Bluegrass. Né? Então que era banjo mesmo, o banjo americano, né? Inclusive, falando, já que as ferramentas estão aqui... Demonstrar, né? O country, a gente tinha que tocar muito baixo, né? E eu usava sempre as vassourinhas. E era uma técnica nova que estava chegando aqui, uma novidade? Não, já tinha, sim, mas a banda, sim, né? Era uma novidade que tinham as casas da época, tinham as casas de country, inclusive tinha os passos, tal, todos, né? Hoje tem também, mas o country atual já é mais um country rock, é mais um pop, assim, um pouco diferente. Mescla. Então, né, por exemplo, na época lá, que era a formação, era violão, violino, sax, teclado, bateria, né? E o banjo, que o próprio responsável da banda, que tocava o banjo, que é um banjo dedilhado, né? O banjo de country, ele tem inclusive uma pele de caixa no corpo dele aqui. E a gente tinha que tocar muito baixo, né? Às vezes para aparecer o som do violão. Nenhum, como diz, um som tampar o outro. Tem um termo que se usa. A dinâmica, né? Porque, por exemplo, na hora o violino, mesmo ele sendo elétrico, ele continua sendo um violino. Um som para não abafar. Para não abafar o outro, não interferir. Então, por exemplo, mesmo a vassourinha sendo originalmente para tocar um jazz, né? Lá no country. Mas assim, e daí deve ter começado a rolar muitas brincadeiras, muitas experiências, né? Até para outros estilos também, né? Porque caberia também em outro estilo. Sim, a vassourinha, ela normalmente é para se tocar num volume mais baixo, né? Só que às vezes ela fica com volume muito baixo. E aí nisso criaram-se outras. Então essa daqui ela tem os fios de nylon, então ela dá um volume um pouco mais alto que a vassourinha. Só que mais baixo que a tradicional de madeira, para não estragar a mesa aqui, né? Isso aqui então, aí... Vai fazer aqui. Aí veio a era dos acústicos, MTV acústico, tudo mais, tá? Então as bandas de rock, né, vieram com os violões, o baixo foi substituído pelo baixolão,
um baixo com, né, um violão com 4 cordas, tudo acústico, e a bateria. Então a turma do rock está acostumada com pegada. Mas isso não foi da noite pro dia, não, né? Não. Tudo isso veio vindo, né? E aí inventaram essa baqueta com vareta de bambu, que é rod stick, né? A rods, que é uma baqueta de varetas. Então ela tem um volume um pouco mais alto do que a de nylon. Já tem um pouquinho mais, né? Então você pode tocar, às vezes você está num ambiente, né, suave, assim, no ambiente, por exemplo, que eu estava falando dos bares, né? Então hoje você num bar, como a música é uma das atrações, você também não pode, o pessoal está lá para conversar. Quem quiser vir dançar, vem. Quem quiser ficar conversando, fica. Você não podia tocar muito alto, então eu usava direto essas baquetas aqui, né? Na hora do sambinha. Assim. Esse cara você controla. E isso, agora já levando um pouco para a parte de, né, como eu leciono há 44 anos, né? Só. Então, o que acontece? Isso tudo depende da técnica. É onde entra o estudo. Né? Então é onde você precisa praticar. Hoje, inclusive, eu trouxe hoje em dia não tem mais desculpa, né? Moro em apartamento, não posso praticar, treinar. Isso aqui é uma borrachinha, né? Próprio para você colocar na baqueta, né? E a função de uma borracha é você deixar a mão leve. Então você tem que ter esse rebote. Ela não reverbera aquele barulho, né? Também não, né? Então, além dela ser silenciosa, ela usa a técnica. E aí você controla o movimento. Isso, então, para um dos pontos principais, né, do músico, especialmente do baterista e percussionista, é a dinâmica. Então a gente tem que trabalhar aqui de 15 graus a 90 graus. Então você vai, conforme a distância da baqueta no tambor, vai aumentando o volume. E aí vem a outra sobrepondo. Aí depende do que você quiser fazer. No barzinho, no estádio. Então vai de um extremo ao outro. Exatamente. Olha, que genial isso, né? A gente fica assim, é mágico, fica vidrado nisso, né? Contagia, você fica hipnotizado. O que existe, por exemplo, no rock, né, é a performance. Então, o rock é atitude. Né? Você está falando lá uma letra de protesto, fazendo alguma coisa, você não vai tocar igual o João Gilberto. Né? Então, ali ele queria silêncio absoluto. Para prestar atenção, o som do violão, não podia, se bobear, não podia nem respirar muito, né? Que ele já reclamava, agora no rock não. Então tudo faz parte do espetáculo, né? A luz, né? Os efeitos, e a performance do músico, né? O Kiss, né? Ele criou aquela performance, né? De fazer né, apresentação, maquiagem e tal, tudo mais. Criaram os personagens. Tudo isso, né, quando você assiste, vira um espetáculo. Mas isso só é possível devido à técnica de cada um. Então você não consegue criar um estilo, fazer uma boa música se você não tiver uma técnica.
Então tá tudo alinhado, o talento ali com a técnica, tudo andando, caminhando lado a lado ali, né? Exatamente. É. Tem a questão da diferenciação do erudito e do popular. Certo. Porque tem uma certa confusão. Então, exatamente. O erudito, ele é muito direcionado, ele é focado, né? Então, quando você aprende a usar as baquetas no erudito, então essa técnica é imprescindível. Então você vai estudar, né? Você vai aprender a tocar e aí você tem, como a percussão sinfônica, tem vários instrumentos. Triângulo, os teclados, né? Marimba, o vibrafone, xilofone, tímpanos. Inclusive a técnica do tímpano é diferente da técnica dos teclados. Né? Tem tudo isso daí. E quando você vai estudar, então você estuda a técnica de cada instrumento e aonde você vai aplicar. Então, por exemplo, uma das músicas mais conhecidas assim da caixa, né? Aí já não é bateria, aí é só a caixa, né? Que é uma das principais peças da bateria e uma das principais peças da percussão. Inclusive a bateria nasceu da caixa, antigamente, né, aqui no Brasil falava-se fanfarra, até hoje, mas a origem dela chama-se drum corps, são aquelas aberturas dos jogos americanos, né, de beisebol, futebol americano, aquelas corporações que tocam as caixas e eles vão desfilando, né, que são os toques marciais. Isso aqui. Aí o erudito, por exemplo, a escola erudita é outra. Então você aprende a tocar para tocar, por exemplo, o bolero de Ravel. Olha, impressionante. E ela começa aqui, né? E vai indo, é esse ritmo a música inteira. E ela termina. Fortíssimo. Então você, por exemplo, o erudito é isso. Isso para qualquer instrumento. Você aprende a tocar e já tem um repertório pré-estabelecido. Porque quando você ingressar numa orquestra, você já sabe, você já tem um repertório para tocar. E normalmente as orquestras tocam tem o mesmo repertório, né? Vai mudando, tal, tudo, mas isso você aprende. O popular não. Então, o popular, até um tempo, nós tínhamos os conservatórios, onde você ia aprender essas técnicas. Na verdade, era uma escadinha. Tinha música na escola. Nós tínhamos nos anos 70, até antes, né? Nos anos 70, tinha música nas escolas. Se você gostasse, por exemplo, legal, gostei de música, vou prestar um conservatório. Aí você entrava no conservatório, fazia um teste e entrava. Aí, pô, legal, gostei, vou seguir. Aí você fazia um teste e entrava na faculdade de música. Então era um degrau. E ainda, tanto é que até hoje, para ingressar na faculdade de música, você tem que fazer o teste. Continua. Só que naquela época, nos anos 70, o militarismo tirou a música nas escolas. Então ficou esse buraco. Só que isso não foi consertado, né? Tanto é que para entrar na faculdade de música, hoje você tem que fazer um teste. Uma aptidão, digamos. Exatamente. E outras faculdades não. Tem uma muito conhecida no Brooklyn, laboratório de música, não. Antigamente era o LM, Universidade Livre de Música. Isso, ela começou ali no Largo General Osório, ali na região ali, perto do Teatro Municipal, ali do lado ali. Municipal não, o Teatro Municipal é mais para baixo aqui, Praça Ramos. Ali onde tem os eventos também. Será que é o Arena? Não, é o auditório da Orquestra Sinfônica. Ali. Júlio Prestes. Isso, Júlio Prestes, né? Ali.
Então a ULM depois migrou para a Zona Não, na Sul. verdade tinha uma outra unidade no Brooklyn, Ah, tá. que depois fechou. Ah, que Né? A pena. ULM foi, então, ela foi. No começo eram muitos músicos da noite que tocavam de ouvido e queria aprender a ler. Que era uma oportunidade, porque era gratuita, é ainda, até hoje, né? Uhum. E então, inclusive na nossa época, ela era, vixe, a maioria de músicos de baile, na noite, todo mundo queria aprender. Fazer o LM, né? Fazer o LM. Alguns chegaram a fazer depois, houve uma reformulação, então hoje em dia assim é por idade. Então você até, por exemplo, com 10 anos, você não pode saber tocar nada. Então você tem que. Aí você entra no primeiro estágio. Entendeu? Aí, então tem que aliado, né, a idade com o conhecimento. Entendi. Aí você faz um teste, então hoje isso aí mudou, porque eles entendem, né, que você sendo maior de idade, tudo, você já pode trabalhar e pagar um conservatório particular. Como não é gratuito, a preferência é para quem não pode pagar um conservatório, né? Sim, sim. Ou uma escola de música. Então, nessa época, aí isso tudo foi desmoronando, inclusive os conservatórios. Né? Hoje em dia às vezes existem conservatórios, mas não nesse formato antigo. Então, os conservatórios tiveram que se adaptar. Não tinha bateria em conservatório. Nossa. Era percussão, porque o conservatório na época é como um SESC hoje, um SESI. Então ele forma, né? O SESC forma profissionais para o comércio, o SESI para a indústria. Sim. Né? No Senai, né? Um Senai, então formam os estudantes, ele formam os profissionais para atuar. E a finalidade do conservatório era formar os músicos para as orquestras. Sim. Né? É. Então foi diminuindo também as orquestras, né? E aí os conservatórios tiveram que se adaptar. Então eles começaram a colocar bateria, né, guitarra, contrabaixo e tal, tudo mais. E nisso foram crescendo também as escolas de música popular. Só que o que acontece? Que é um tema também muito interessante hoje, que seria a qualidade, né, do ensino musical. Então, o que acontece? Cada vez mais crescem as escolas de música. E os instrumentos também começam a ser mais inseridos, né? Mais instrumentos. Também populares, cada vez mais popular. Só que, como essa diferença, né, onde a gente começou no erudito para o popular, o erudito ele tem esse foco e esse direcionamento. Somente, tanto é que às vezes, por exemplo, tem pianista que cursa lá 10 anos de piano e não toca um samba. Tem isso. Porque ele foi direcionado para o erudito. E não dá tempo de você estudar outra coisa. É muito, né, o repertório é muito, né, grande, muito vasto. Muito amplo, muito vasto. Então você tem que se dedicar à técnica. Técnica para poder fazer aquele repertório para poder passar de ano. Nossa, ainda tem esse detalhe, É né? isso aí, né? Aí o popular foi e aboliu tudo isso aí. Então, É o rebelde da turma. Venha, pagando, né? Você aprende o que você quiser. Então, de uma certa forma, não vou generalizar, né? Mas houve um certo esculacho. Por exemplo, assim, então, não, vem aqui, não, você paga, tá, não, faz aí, ó. É assim, ó, faz uma posição aí, não, bateria, faz aí. Então ninguém, não tem uma cobrança, não tem músicos formados, entendeu? Muitas vezes, então, chega uma pessoa, não tem um controle, qualquer um abre uma escola. Você paga uma licença, quando paga, né? Uma licença na prefeitura, ali, alguma coisa, mas você pega um imóvel e aluga um imóvel e transforma numa escola de música. Né? Não tem controle nenhum do Ministério da Cultura. Ficou muito solta, né? Ficou muito solto, né? Então tem essa lacuna, né? Então ficou essa diferença que, na verdade, para quem quiser assistir no meu canal no YouTube, tem um vídeo que eu coloco lá qual é a diferença entre músico amador e profissional. Inclusive com a vassourinha,
Aí eu toco o mesmo tema, né? Músico profissional. Músico amador. Bom, mas eu toquei a mesma música igual. Qual é a diferença? É o horário. O horário? Como assim? Porque, por exemplo, então, estamos aqui, né? Gravando, e eu, como um profissional liberal, né? Por exemplo, eu tenho um compromisso com as aulas, tudo, mas hoje, por exemplo, tem um profissional liberal, ele está disponível ali. Hoje eu posso ir de manhã, hoje eu posso ir à tarde. Ou se você toca com um artista, né? Como a época que eu tocava, que eu viajava, então o escritório da Roberto Miranda ligava e falava, olha, esteja no escritório, né? Que aqui no centro, esteja no escritório terça-feira, 3 horas da tarde. Aí você fala, não, mas eu não posso. Terça-feira eu tenho que trabalhar, eu tenho que estar 7 horas da manhã no escritório. Como é que eu faço? Então, tem muito músico que toca muito bem, mas a nossa, né, a arte, ela tem essas variantes, esses altos e baixos, tudo mais. Então, e tem músicos, né, que não querem arriscar. Não, eu prefiro ter um emprego e tal, vou aqui, né, vou indo aqui e tá tudo certo. Essa carga horária de segunda a sexta. E pronto. Então, ele até poderia, né? Tem capacidade para isso, mas ele prefere não arriscar. Então, aí a parte do estudo, por exemplo, então não importa se você vive de música ou não, né? O importa, você pode tocar bem, né? Você pode tocar bem, deve tocar bem, mas não necessariamente viver de música. Você pode ter uma outra profissão, né? Tranquilamente, e aos finais de semana você toca. Né? Tenho vários alunos assim, né? Então ele tem o trabalho dele, chega sexta, sábado, domingo é show, a banda. Segunda ele já está lá às 7 horas da manhã, já, né? Final de semana vai pro segundo turno. Vai pro segundo turno, e vai indo assim. E você, como diz, era aprendiz, foi para prática e tudo, e de repente inverteu o lado ali, né? Foi ensinar. Por isso que às vezes é muito interessante o incentivo, né? Assim como meus pais me incentivaram, ou eu tive uma vez, uma das escolas que eu tinha, né? Para promover a escola eu fazia workshops, mas é muito legal. E essa vontade assim, despertou em mim quando eu estudei com o mestre Dinho Gonçalves, que infelizmente faleceu agora há uns 2 meses, né? 2 meses atrás. Ele fazia assim, ele tinha um esquema de aula coletiva, que era um valor da mensalidade mais baixo, né? Então, como eu sempre fui da classe média ali, ZL e tudo, né? Então a gente procurava alternativas. Então eu ia estudar com ele, que era na Martiniano de Carvalho, que era o prédio da FAP-Arte, que hoje essa Faculdade Paulista de Arte é na Brigadeiro. Na época era nos casarões da Paulista, que era ali na região ali, né? E as aulas inclusive eram nos porões da mansão. E era proposital para a questão de acústica? Bem lembrado, ele tinha um tratamento acústico. Eu lembro que na época era uma chapa assim de Eucatex, era furadinha, era tudo branco, assim, realmente tinha. E o porão também, por ser mais baixo, né? Mais fechado. Facilitava. Então era essa aula coletiva, então era assim, por exemplo, ele tinha as 2 baterias, então era aula com 2 alunos, né? 2 alunos simultâneos. Aí, inclusive, o que ele incentivava também, o mais antigo, né? O aluno mais velho de curso, que dava aula para o mais novo. Olha, intercalava. Entendeu? Então ele preparava a matéria, deixava ali, quantas vezes ele ia fazer uma outra atividade com uma outra turma e deixava a gente ali. Então o mais velho é que acabava dando aula para o mais novo. Que interessante. Entendeu? E aí no começo era o mais novo, depois eu comecei a ser o mais velho. Então aí eu comecei, né, a fazer aula junto com os mais novos, tudo, e peguei o gosto. Olha. Assim, por aulas. E também, então praticamente o tempo que eu toco é o tempo que eu estou
lecionando, né? Então muitos professores ficam caçando, né? E, às vezes porque assim, a aula, muitas vezes ela não é encarada como uma fonte de renda, é encarada como uma segunda. Então a maioria prefere tocar, né? E nas horas vagas da semana ali, eu vou dar umas aulas ali para pegar uma graninha. Entendi. Só que não se dedica muito. Entendeu? Aí hoje, com a facilidade da ferramenta digital, então você entra ali no Google, como é que se toca um rock? Tá, partitura de rock, tá, exercício para rock. Aí ele imprime ali umas 2, 3 folhinhas, né? Entendeu? E vai. Fica superficial, Tira a cópia ali, faz, aí pega o negócio e fica muito jogado. Então, quer dizer, ele não prepara o aluno dele para um futuro professor. Entendeu? Que é o que acontece num curso, né, de tradicional. Você é um médico, tudo bem, você se forma médico. Aí você vai fazer uma licenciatura para também lecionar medicina. Além de atuar como médico, você pode atuar como professor. Né? Então esse caminho, esses estudos no popular é abolido. É uma coisa rasa, né? Muitas escolas. Aí, devido a isso, muitas escolas, né? Muitas escolas de música, elas exigem pelo menos uma licenciatura. Entendeu? Para que a pessoa tenha o mínimo de senso ali na hora de estar lecionando. De aplicar, né? De aplicar. E esses livros você fez quantas unidades? Então, essa primeira... Esse curso de formação são 7 livros. Então tem o Iniciante, né, o Iniciante 1, que ele é baseado na escrita musical. Então ele atinge, por exemplo, de semínimas a semicolcheias. E nisso você aplica nos ritmos pop rock. E faz as viradas também, né, que é a aplicação nos tambores. O segundo, Iniciante 2, já tem outras figuras como quiálteras, cestinas, né? Que aí você já aplica no reggae, no blues, é um compasso composto, que a gente chama que é um 6/8, aí já entra um blues, um reggae, um shuffle, né? E já outros ritmos também, no mesmo formato, a leitura, o ritmo e as viradas. Depois já vem o livro de técnica, que é para fazer essas técnicas militares. Que são 40 exercícios que combinados, aí você faz os solos. Esses solos aqui foram desenvolvidos lá na época do surgimento da bateria para se fazer os solos do jazz, que era a linguagem da época. Então por isso que o baterista de jazz ele é muito cultuado até hoje, assim, né? Muito valorizado, porque você usa muita técnica para fazer os improvisos. Em qualquer instrumento, né? Então depois disso tem o funk, que esse ritmo de funk ele é um acesso aos ritmos avançados. Então são ritmos que exigem muito da independência. Você faz uma coisa na mão, outra na outra, tal, para você criar vários ritmos assim, né? Bem contagiante, exatamente. Esse, por falar no funk, que sempre tem a confusão, né? O funk carioca, na verdade ele veio do ritmo afro. Olha! Aí só deram uma acelerada. Né? Que ele é o bem-bem. Africana, a ideia era ser danadinha e ficou, né? Então aí vem o funk e depois do funk ritmos brasileiros, né? Por que o brasileiros depois do funk? Devido à independência. Então ritmos brasileiros é um dos que mais exige da independência, né? Aí nesses brasileiros um pouco de samba, um pouco de jexá, um pouco de baião, tudo. E depois vem os ritmos latinos, que é a salsa, né? Vem do bolero, até tango. O tchá-tchá-tchá. O tango ele já é mais também da América do Sul, mas eu não coloquei o tango. Mas ele dá chance para você depois pesquisar, né? Sim.
E por fim o de jazz, né? O livro de jazz que também tem bastante independência, né? O jazz, por exemplo, ele tem como característica a mão direita sempre fica aqui. E as mãos você tem que fazer outros desenhos e aqui fica o mesmo. Então cada ritmo, cada estilo tem a sua particularidade. Sim. Então, e esse material, inclusive, vai ser direcionado para os professores, né? Que, principalmente os que não cursaram, né? um ensino superior, né? Não tem uma formação e ali muitos até são multi-instrumentistas e se aventuram. Não, pode deixar comigo, eu passo um som, passo aí uns toques aí, tá tudo certo. Pagando bem que mal tem, né? E aí o livro vem serve como uma base, né? Isso, exatamente. E para encontrar esses livros, tem algum site? Eu ainda não lancei, né? Vai ser lançado agora, talvez no segundo semestre. Sim. E acredito que no meio do ano já vai estar aí nas livrarias, né? Todos os exercícios vão ser gravados. Então todos têm áudio. Né? Então vai ter na plataforma, então você está com dúvida lá no certo, né? Você comprando o livro original, que é o importante, vem o código, você acessando o código, você tem o link para ter acesso ao áudio. Olha, enriquece ainda mais o material, né? Exatamente. Então no Hotmart, por exemplo, você adquirindo lá, enriquece bem. Aí na dúvida ali você tira a dúvida, porque assim, esse material ele não é somente para professores, né? Mas devido a essa lacuna que está agora, né? Então é meio que assim, não, deixa eu comer tudo rápido, né? E meio avacalhado, assim. E acontece sempre, tem uma aluna também que entrou há pouco tempo, você vê, eu moro na Penha, ela veio de Interlagos até a Penha, porque ela estava lá fazendo aula lá na escola, um professor que dá aula de tudo. Sim. Então ele dá aula de guitarra, mas eu toco um pouquinho de bateria, só que sem o material. E na verdade a mãe dela faz aula comigo, ela fazia, parou, e aí a menina também se empolgou. E aí ela viu, pô mãe, mas você aprende assim, teoria, né? Com partitura, você aprende tudo. Não, eu lá, não tem nada. Aí que ela viu como que é mesmo. A diferenciação. Diferenciação. A diferenciação. Porque a grande vantagem de você estudar a leitura, por exemplo, né, para qualquer estilo. Você tá tocando lá o sambinha, deixa eu fazer essa daqui fica mais legal. Então você está fazendo lá, nada brincadeira, na roda de amigos lá. Está fazendo sambinha, só que aí a música tem um break. Então todas essas paradas, esses toques, você vai fazer ali no tantã, no pandeiro, no tamborim, tudo isso, então o tempo está acontecendo. Tem um pulsar. O pulso está ali, que é através, inclusive, de um aparelho que chama-se metrônomo, que a gente tem que estudar as divisões rítmicas com o metrônomo para você entender. Ter essa precisão. Essa precisão. Então você está tocando, o pulso está lá. Aí de ouvido, você não tem essa precisão. E aí fica assim, o baterista sempre olhando que é esse sistema que normalmente o pessoal faz. Tem muitos músicos que não conhecem a escrita da bateria. Ele acha que a bateria, ou a percussão, pior ainda. Não, aí é ritmo, percussionista é ritmista. Né? Não tem, mas a percussão cubana, a percussão brasileira, latina, né? É riquíssima. Só que se, por exemplo, você vai na Bahia, você vai aprender, tem os mestres lá, eles vão te ensinar, mas também, tudo na prática.
Então, existe essa diferença do erudito e do popular. Então, tem-se esse preconceito, né? Ou esse pré-conceito, né? De achar que quem lê é só músico de orquestra. Aí você, não, eu quero tocar ali, brincadeira, tá? Não quero ler nada. Mas as técnicas são todas escritas. Essas dinâmicas, né? Que vai refletir e dar um diferencial, né? Aí você tá lá, você toca, tá, parabéns. Né? Tá na hora do parabéns, vamos lá, a banda tá tocando, batera, vai lá. Prrr. Isso aqui é um estudo. Prrr, que você vai fazer na É o caixa. diferencial, né? É o diferencial. Ou no tambor. Atenção, que rufem os tambores. Tá? No circo, bem lembrado. Então, Muito bem, que rufem os tambores. Através da metodologia, do ensino, né, do aprendizado, da teoria, né, da leitura rítmica, o baterista, o percussionista, ele passa a ser independente, assim, né? E num grupo musical, como se falava antigamente, é um conjunto. Quer dizer, então um soma com o outro. Não é? Cada um tem a sua hora, mas então a bateria, a percussão, muitas vezes ele dita o ritmo ali, né? Mas todo mundo tem que conhecer. Né? Tudo no mesmo barco ali. Tudo no mesmo fazendo barco. acontecer, né? Só que a bateria e a percussão é que o som é mais alto, né? Ela dita ali. Vai ditando, Então tem que né? ditar o ritmo ali. Conjugue um verbo. Tocar. Boa. Eu toco, tu tocas, ele toca. Nós tocamos, vós tocais, eles tocam. Aê! E o mundo inteiro toca. Às vezes. E se os terráqueos quiserem ver um pouco do seu trabalho, como que eles te encontram aí na internet? Opa! Então, eu tenho o canal no YouTube, né, Darcy Marola, e tenho o Instagram também, @Darcy Marola. Então lá no YouTube tem vários vídeos, essas dicas, esse vídeo da diferença entre amador e profissional, afinação de bateria, tocando algumas músicas, né? E no Instagram tem algumas postagens também, né, sobre o dia a dia aí, que meus trabalhos com teatro, com eventos corporativos, né? E a sua escola também, tem uns terráqueos que querem acessar a sua escola, te procurar. Isso, para aulas presenciais, eu estou na escola _CG, que é a Carlos Gomes, fica ali em Tatuapé, bem pertinho, para quem conhece a Zona Leste, né? E ali é uma travessa da Celso Garcia, paralelo com Antônio de Barros. E para quem também for de outras regiões e tem acesso ali ao metrô Tatuapé, metrô Carrão, é só me procurar lá no Instagram que a gente bate aquele papo. Aê, mamão com açúcar. Aê, obrigado. Opa, Olha, eu que agradeço. por mim a gente continuava aqui horas e mais horas, porque contagia. Uma coisa impulsiona, né? Ixi, 40 anos tem história, né, Bia? É só sim ou não? E vocês, terráqueos, muito obrigado aí pela audiência. Ativem o sininho, dêem um joinha, um beijo no coração e até mais.